É isso aí, meus amigos. Olha só, informação importantíssima aí, tá bom? Segundo informações do Gazeta Botafogo, que traz mais informações sobre o Glorioso, virou liquidação. Rumores coloca Savarino e Alexander Barbosa sendo disputado por Palmeiras e Fluminense. A informação diz o seguinte: notícia recente no mercado. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui em mais uma edição, plantão glorioso, pra gente nesse domingo falar sobre uma provável chegada e uma provável saída, tá? Savarino, agora tem o Palmeiras também tentando atravessar o negócio, mas a priori Botafogo e Fluminense já tem tudo acertado. Os valores, segundo a Rádio Itatiaia, giram em torno de 19 a 20 milhões de reais. Muito pouco, né? Claro, é mais do que o Botafogo pagou, óbvio, mas muito pouco se for pensar no valor do jogador. Todavia, tem o Wallace Davi envolvido no negócio que, a depender de como render no Botafogo, vai valer o triplo, quádruplo disso aí. Só que a torcida do Botafogo está muito menos encucada com a saída do Savarino do que com a saída do Savarino para o Fluminense, para um rival do mesmo estado. Isso é um pouco estranho, porque o Botafogo não tem nenhuma reserva nessas negociações. O Botafogo parece não ter nenhum problema em ceder, claro, por uma compensação, tem um jovem jogador chegando, um cara que fez história para o rival. Não tem nenhum problema, não, pintando 19 milhões na conta, 19 milhões de reais, gente. Enfim, eu vou trazer aqui a visão que me passaram, que seria a visão do clube, que o Botafogo não respondeu aos questionamentos, mas o que seria a visão do clube, eu vou passar para vocês, tá? O que eu recebi. E vou passar também algumas outras questões. Por exemplo, na imprensa argentina, o jornal Crônica dá-se como certa a vinda do Medina, do Christian Medina, para o Botafogo. O Botafogo vai entrar numa semana importantíssima, né, porque é uma semana de reuniões, de acertos com a parte do Atlanta United para que possa se desenvolver aí uma nova forma de pagamento em torno daqueles 120 e poucos milhões do Thiago Almada. Tá? O Botafogo tem a expectativa positiva de que vai derrubar isso, caso contrário, obviamente os empresários do Christian Medina não colocariam o jogador no Botafogo, e a imprensa argentina hoje já dá o negócio como certo. Ah, mas o Estudiantes pode embargar? Não, porque os direitos do Christian Medina não estão ligados ao Estudiantes. Né? Então o Estudiantes perde o jogador, não vai receber absolutamente nada. Né? E o Botafogo, segundo o jornal Crônica, a imprensa argentina, é o destino do Medina. É claro que aqui nós adotamos um discurso de mais cautela e eu continuo tratando o tema da mesma forma. Enquanto o Botafogo estiver com transfer ban, eu acho extremamente imprudente falarmos em acerto e tal. É claro, repito, o próprio Botafogo deve lidar com essa situação mediante empresários, intermediários, com os próprios jogadores, afirmando o seguinte, ó, tá aqui, ó, tá vendo essa ata de reunião, tá vendo aqui as conversas, tal, ó, já tá quase tudo certo, a gente só precisa acertar a questão de documentação, tal, então a gente vai derrubar esse transfer ban, tá tudo certo. O Botafogo deve ter uma carta na manga para trazer, por exemplo, um jogador do quilate do Christian Medina, que para mim é muito melhor do que o Marlon Freitas, além de ser mais jovem, muito mais promissor, né? Então é claro que deve ter uma carta na manga, tá? Apesar de não haver uma transparência com o torcedor, a gente muitas vezes fica vendido, né, quando fala de Botafogo, há, claro, uma expectativa. Eu conversei com a diretoria do Botafogo me passou isso 2 vezes, né, que essa semana a expectativa é de tirar o transfer ban do Botafogo e o Botafogo possa anunciar os reforços. Bom, se há uma expectativa muito positiva, é claro que ainda tem exames médicos, né, tem as burocracias da assinatura do contrato, o Vidalba, que estava certo, só foi chegar no Rio de Janeiro dias depois. Né? Então eu não sei quando o Christian Medina pode chegar. E aí do nada me aparece uma surpresa, como o zagueiro Ítalo, que sinceramente, galera, o scout me surpreende muitas vezes com alguns nomes. Tá no Botafogo, já até chegou no centro de treinamento Lonier. Torço para que dê certo, torço para que dê muito certo, mas um cara que estava no time B do Toronto
não me inspira empolgação, mas torço muito para que o scout do Botafogo esteja, ó, certíssimo, e a gente tem aí um jogador que agregue. Não quero nem que seja craque, nada disso não. Se agregar, já está de bom tamanho, né? O Botafogo estava precisando. Na época do David Ancelotti, o scout já queria trazer o Ítalo, que é cria de Cotia, né, lá de São Paulo, mas estar no Toronto B, no time do Canadá, olha, não me inspira empolgação nenhuma. Estou mais empolgado com o Riquelme do Sport do que com o Ítalo, mas vamos lá, vamos aguardar, torcer para que dê tudo certo. Agora, falando aí do Christian Medina, que é uma possível chegada, né? O Ítalo, que está lá no centro de treinamento, já não podem ser anunciados ainda, né, devido ao transfer ban. Mas vamos falar da saída que está incomodando o torcedor do Botafogo muito. Porque é um jogador muito querido por grande parte da torcida. É um jogador muito querido também por parte do elenco. O Savarino é um cara muito especial, né? Um cara muito amável, ele é quietinho na dele, né? Trabalhador, não faz quizumba com ninguém, não perturba o ambiente, não tem indisciplina, nada disso, né? Um cara super família, é daqueles caras assim, operários que agregam e agregam muito. E dentro de campo, na temporada passada, já falei isso aqui 70 vezes, não agregou, como boa parte do elenco do Botafogo também não agregou. E mesmo assim o Savarino teve momentos importantes com a camisa do Botafogo, porque é um bom jogador, né? A essência do Savarino é a de ser um bom jogador. O que eu recebi de informação? Não posso passar para você, quem falou isso? Tal. Gente que está muito próxima do ambiente da SAF, tá? De que o projeto para 2026, por mais que essas notícias iniciais sejam muito decepcionantes, né, principalmente do transfer ban, tá? O projeto para 2026 é de uma reconstrução que gera uma expectativa muito positiva dentro do grupo, dentro da diretoria e da própria comissão técnica nova, Martin Anselmi, né? Ele está envolvido nesse projeto de reconstrução, de renovação. Isso está muito claro. O perfil de jogador que o Botafogo quer está muito claro. A questão não é nem o que o Savarino vai gerar de ausência para nós, né? Porque o Botafogo tem 2 jogadores que fazem a posição do Savarino que tendem a render muito mais, tecnicamente e fisicamente. Estou falando aqui do Jordan Barreira, que pode fazer essa posição. Estou falando aqui do Montoro, que pode também fazer. Às vezes Santi Rodrigues, já viu o Santi fazer essa posição, não é a preferencial, né? O próprio Joaquim Correia, já mais próximo do que o Savarino rendeu em 2025, né? Muito lento, mas é um cara de organização. Então a gente tem vários perfis dentro desse elenco do Botafogo, mas quando se olha para o esquema do Martin Anselmi, se vê claramente o Barreira e o Montoro como construtores, como jogadores construtores de jogada, o Santiago Rodrigues como jogador construtor de jogada. E o Botafogo também está pensando em atletas com perfil diferente do Savarino. Atletas fortes, atletas mais altos, muito mais ligados ao perfil do Júnior Santos, né? E aí a gente já tem atletas com o perfil do Savarino no elenco aos montes, que é o Arthur, que é o Barreira, que é o Montoro, né? O Santiago Rodrigues, são jogadores mais franzinos, de estatura média para baixa. E o Martin Anselmi, a diretoria, está querendo renovar e está analisando também outros fatores, não só o rendimento em 2025. Segundo uma análise, essa informação que eu recebi, não foi do próprio clube, tá? Segundo uma análise de quem faz esse tipo de situação, né? Obviamente dentro do setor de inteligência do Botafogo, né? De análise dentro de campo, fisicamente o Savarino já está com alguns problemas de recomposição, de recuperação muscular. Por mais que a gente coloque a culpa exclusivamente no açougueiro, né? O Lucas Guerra é o problema, então não dá para ele ser sempre o problema. É claro que forçou muito a barra, mas existem jogadores que já deram indicativos de que não aguentariam uma temporada pesada. Não sei se é o caso do Savarino, tá? Mas o Botafogo, fazendo uma análise de prós e contras, vê o jogador, de certa forma, um declínio. Já vai fazer 30 anos,
fisicamente não vem correspondendo, tecnicamente sofreu muito também para corresponder, e talvez, né, isso aí não é certeza, talvez o Martin Anselmi queira renovar um pouco o meio-campo do Botafogo, o meio e o ataque. Porque a maneira como o Savarino está sendo colocado como moeda de troca, está muito claro para mim que o Botafogo quer negociá-lo. E aí vem o Fluminense oferecendo uma quantia, aceitando, porque na parte da manhã o Fluminense não tinha aceitado negociar o Wallace Davi. E aí grande parte da torcida do Fluminense entendeu que não era um bom negócio, porque é sempre uma oportunidade de você fazer uma boa venda, um jogador diferenciado, um jogador que tem uma característica marcante, né? Bom, mudou de ideia o Fluminense. De uma hora para outra o Fluminense, não, vamos fazer o negócio, talvez o Zubeldia tenha participado um pouco desse ok, né? Olha, o Savarino é um retorno para agora, e o treinador tem que pensar no agora, né? O Fluminense, ele tem uma rotatividade de treinador que é normal nos clubes do Brasil. Todo mundo tem, Botafogo até Flamengo. Então, Flamengo e tal. O Flamengo teve 6 treinadores desde 2022. Né? 2022 não, desde a saída do Jorge Jesus. Né? 6 treinadores. 6 treinadores. Então, também não é extremamente dedicado ao projeto de manutenção de treinador. Não, rotatividade grande também. Rotatividade grande também. Né? Enfim, Botafogo tem essa rotatividade, até maior do que a gente imaginava, mas talvez o Zubeldia tenha participado dessa mudança de postura do Fluminense, de aceitar o negócio com o Botafogo. Agora tem a informação, né, de um perfil do Fluminense, até confirmado por um colega nosso que faz também mídia independente, que é o TF, né, de que o Palmeiras quer atravessar o negócio. Eu confesso a vocês que não estou me inteirando do caso Savarino, já desencantei, já entendi o que o Botafogo quer. O Botafogo acha que Savarino pode ser um reserva na temporada 2026 e um reserva com um salário muito maior do que os titulares. Então, pelo que o Martin Anselmi vai exigir desse time do Botafogo, pelo que o Savarino vem entregando no ano de 2025, pela intensidade do jogo do Martin Anselmi e o salário do Savarino, então acredita-se que um reserva de luxo não é prioridade em 2026. O Botafogo não pode se dar ao luxo de pagar um valor de salário que paga para o Savarino, sendo ele um atleta que não é titular absoluto. Né? Então também escutei isso. Então eu acho que o Botafogo está muito decidido. O Botafogo já tomou uma decisão. Agora também está nas mãos do atleta. O Savarino já é jogador do Fluminense? Ainda não, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Né? O Savarino ele já vai sair do Botafogo, já está certo? Por enquanto, não. O Botafogo aceita negociar, isso ficou muito claro. Abrir conversa com Corinthians, ouvir Corinthians, significa que você está disposto a negociar. Né? Em qualquer outro momento, o Botafogo nem escutaria. Grêmio, o Botafogo nem escutaria. Fluminense. Então, a ideia para mim está muito clara do Botafogo, que é negociar o atleta se a compensação financeira for boa, for viável, ou a troca por jogadores for útil ao Martin Anselmi, que está participando diretamente dessas decisões. Vem um jogador, se tudo der certo, com o Fluminense, né? Porque o Savarino também tem que dizer, ok, quero. Vou ficar no Rio de Janeiro, vocês não estão me valorizando mesmo, né? Por mais que grande parte da torcida do Botafogo queira a permanência do Sava, o cara sente isso, né? O cara percebe que não está sendo valorizado, o cara percebe que está sendo colocado como moeda de troca. Né? Então, de certa forma, isso pode pesar na decisão dele e eu vou entender. É diferente, talvez, do que tenha acontecido com o jogador do Botafogo que saiu para o Palmeiras. É diferente. Agora, o Savarino está sendo colocado como moeda de troca, né? Então, talvez o jogador deu o ok, e não sei se já deu, né? Às vezes já está até certo, só a questão lá da Venezuela que está emperrando isso. Porém, confesso, apesar de tudo isso que eu falei, torço para ficar. Torço para ficar porque sei da capacidade técnica de Savarino. Sei que pode ser um jogador importante no Botafogo em 2026. Savarino querendo ficar, o Botafogo pode tentar conversar com o jogador, redução de salário, alguma coisa desse tipo, né?
ou simplesmente valorizar o atleta e esperar que ele renda. Com o Martin Anselmo, é um novo treinador, uma nova filosofia de jogo. Então eu, Guilherme Cardoso, gostaria muito de que o Savarino desse não para o Fluminense e continuasse no Botafogo. Gostaria muito, de verdade, tá? Mas é aquilo. Infelizmente, não são as nossas vontades. Né? É o pensamento do clube, é a ideia do clube para o que ele pretende para 2026 e claramente o Botafogo pretende uma renovação de setores que são primordiais para a ideia do Martin Anselmo, que é uma ideia de estilo ofensivo, recomposição rápida, ataques rápidos, ataque frequente. Bom, vamos ver o que nos reserva aí. Notícia boa também é que o Jefinho não esteve no CT, não se reapresentou, então provavelmente o Botafogo vai aceitar aí alguma proposta envolvendo o atleta. É isso. Quem não se adequa, quem não tá afim, tem que vazar mesmo, não tem jeito. Lamentavelmente, nessas renovações, né, nessas reconstruções, alguns jogadores queridos pelos torcedores acabam saindo. Agora está nas mãos do Savarino. Se ele der o ok, não é mais jogador do Botafogo. Se vai para Fluminense, se vai para Palmeiras, aí já não nos interessa. Se for para Palmeiras, não sei qual vai ser o tipo de negociação. É claro que não será por esse valor, né? 19 milhões de reais é de graça, né? Com o Fluminense, se o valor realmente for esse, como disse a Rádio Itatiaia, é muito por conta da chegada do Wallace, né? Que é um volante, uma posição carente do Botafogo e muito promissor. Fico por aqui. Mais informações, a gente volta em mais um plantão glorioso. Beleza? Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui. Fala família, tudo bom? Vamos trazer mais informações sobre o Glorioso. Informações importantíssimas. Olha só, virou liquidação. Palmeiras e Fluminense negocia Alexander Barbosa e o Savarino. Informações divulgadas aí pelo portal Gazeta Esportiva. Na informação trouxe a seguinte notícia, olha só. Notícias recentes do mercado da bola e rumores apontam que Savarino e Alexander Barbosa estão sendo disputados por Palmeiras e Fluminense, que busca a contratação de um desses atletas ou até mesmo os dois. O Palmeiras já venceu a primeira batalha contra o Fluminense, quando levou a melhor na contratação de Marlon Freitas. Tudo está indefinido no Botafogo. Porém, há uma certa fritura e futuras negociações e vendas de jogadores que foram importantes em 2024 e outros atletas que ainda possuem alto salário. Ou seja, o Botafogo tem negociado aí jogadores para reduzir essa folha salarial. Além disso, tem ali cortado jogadores que têm alto custo para o clube. Se caso vier a se confirmar a saída de Alexander Barbosa, deixará o sistema defensivo ainda mais fraco. No momento é apenas um rumor. Porém, com o corte de gastos na folha salarial projetado para a temporada de 2026, tudo é possível, ainda mais quando a diretoria do Botafogo ainda não confirmou a renovação de contrato de Alexander Barbosa. Savarino, neste momento, é mais certo a sair. Ainda não saiu, mas não saiu porque está na Venezuela, né? Devido à captura do Nicolás Maduro, no último sábado, dia 3/1. Savarino e sua família não poderão retornar ao Botafogo e se representar na manhã deste domingo, pois os aeroportos da Venezuela tiveram todos os voos cancelados e a normalização deve acontecer nessa semana. Então, essas negociações acontecendo, né? Outro ponto observado é que tanto Savarino quanto Barbosa criticam o planejamento do Botafogo para 2025 e demora da definição do treinador. Na ocasião, o Botafogo ficou 55 dias esperando a definição por Renato Paiva. Somente em 28 de fevereiro, período em que John Textor largou de mão do Botafogo, largou de mão do Botafogo vencer a Supercopa 2025 e a Recopa Sul-Americana. Então, informações aí de última hora, a torcida Alexander Barbosa e o Savarino chegando para vestir a camisa do Glorioso. Deixe seu comentário, torcida, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe esse like.